Graça e paz, meus amados. Aqui quem fala é o irmão Cassiano Correia. Eu quero compartilhar contigo nesse momento uma breve reflexão da parte de Deus. Eu estava aqui fazendo uma meditação na palavra do Senhor quando me deparei com estes dois versículos, os quais eu vou ler para você, que estão na segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, e está escrito assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus queridos, essa mensagem é muito forte e é muito séria, porque trata-se de uma verdade que está sendo anunciada e proclamada pelo mundo, que é o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus sendo pregada por vários cristãos, por vários meios de comunicação, por várias ferramentas de mídia. Esse Evangelho está sendo pregado e como nunca antes foi pregado, porque ele está tendo alcance através desses meios. Mas o que parece, aliás, o que se relata é que essa verdade, que é a palavra de Deus, ela está sendo jogada ao vento. É como se não tivesse efeito na mente e no coração das pessoas. E veja só o que o apóstolo Paulo denuncia: mas se ainda o nosso evangelho, que é o evangelho de Cristo, é o evangelho da igreja, amém? Ainda o nosso evangelho, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Por que está encoberto para os que se perdem? Se o evangelho, na verdade, é uma declaração àqueles que estão se perdendo para salvá-los. Se o evangelho é pregado, é para os que se perdem, para que estes sejam salvos, para que estes ouçam e se convertam e se rendam a Jesus. Mas por que o evangelho está sendo oculto, encoberto para os que se perdem? O versículo que segue, o versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja bem, amados, todos os problemas que o mundo enfrenta são de ordem espiritual. De ordem espiritual. E existe por direito legal um príncipe neste mundo, um Deus com letra minúscula, que não é Deus porque Deus só há um, mas chamado de Deus deste século, porque é aquele que governa, aquele que por direito legal, uma vez que o pecado entrou no mundo, ele tem a chave do sistema. É ele quem governa, é ele quem lidera todo o sistema político, religioso, econômico. Está tudo nas mãos deste Deus deste século, que é Satanás. Na verdade, ele não é Deus. O Deus desse século, quando se trata de um Deus com letra minúscula, é um Deus farsante, é um Deus que não existe, é um falso Deus. Porém, ele juntamente com seus demônios, ele age na terra, no sistema, que é o seu terreno, é onde ele atua, influenciando os sistemas, os políticos, os governos, influenciando cada indivíduo e cegando o entendimento de cada um daqueles
que não entenderam o Evangelho, que não se converteram a Cristo. E por que cegando o entendimento? E como cegando o entendimento? Ele cega o entendimento porque ele é rebelde, ele é mau, ele não tem interesse de ver o bem de ninguém. E de que forma ele faz isso? Ele é um sofista, ele é um enganador, ele é aquele que coloca distrações na vida de todos aqueles que não são guardados por Deus pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que dá discernimento espiritual. Ele cega o entendimento através dessas distrações, desses enganos, desses sofismas. Ele vem com seus recursos, com o mundanismo, com as farras, com as bebedices, com os vícios, com as falsas amizades, com as ideologias que destroem o intelecto dos jovens, fazendo com que esses jovens se adaptem a um sistema que os conduzirá a um caminho de perversidade, um caminho de pecado, de promiscuidade. O Deus desse século tem interesse apenas em ver da seguinte maneira: o circo pegando fogo. Essa é uma forma figurada de se falar, mas é por aí. Tem a vontade de ver o circo pegando fogo. Então ele age com suas astutas ciladas e faz com que pessoas distraídas, cegas dentro de uma dimensão de pecado, se afastem de Deus uma vez que já estão afastadas. Ou seja, se Deus, por sua infinita misericórdia, não despertar você, se você não entender o que Deus quer fazer através dessa mensagem, você permanecerá no erro e permanecerá em pecado e nunca se aproximará de Deus. Porque as coisas que tem no mundo, quando você está com entendimentos, quando você teve o seu entendimento cegado, quando o inimigo ele colocou escamas nos teus olhos, vendas nos teus olhos, você passou a não enxergar, a não entender e a não querer saber de Deus. Ao contrário disso, a vontade que todo aquele que não tem Deus, daquele que não se interessa por Deus, a única vontade que essa pessoa tem e terá sempre é pecar. E quando se peca, mais pecado se deseja, e quanto mais pecado se deseja, mais consequências do pecado se colhe, e aí o juízo de Deus vem sobre aquele que vive em pecado através do próprio pecado. Ou seja, o pecado, as consequências do pecado é nesta vida o juízo de Deus, e as consequências do pecado no pós-vida é a vida eterna longe de Deus, num sofrimento eterno, como a Bíblia nos ensina. O que você precisa entender a partir dessa mensagem é que há um Deus misericordioso te chamando para viver na presença dele. Há um Deus de graça que planejou algo especial para a sua vida e que te chama para abandonar o pecado, para morrer para o mundo e viver para Deus. Eu quero dar como exemplo 2 filmes, e você pega esses filmes na internet e dá uma olhada, pelo menos no trecho que eu vou citar. Você certamente já viu, ou se não viu, veja Percy Jackson, o Ladrão de Raios. E numa das cenas, ele entra numa discoteca, numa danceteria, eu não sei bem qual o nome que se dá, e ali muita festa, muita dança, mulheres, jogos, diversões, sendo que Percy Jackson e seus amigos estão em guerra, estão numa missão, e ao entrar nesse local,
eles começam a passar garçonetes com bandejas e dentro dessas bandejas flores de lótus. Flor de lótus que representa o pecado. E elas começam a oferecer. E Percy Jackson e seus amigos começam a comer a flor de lótus e imediatamente eles entram numa dimensão em que eles esquecem onde eles estão e perdem a noção do tempo que eles estão perdendo naquele local. Com o pecado é a mesma coisa. O pecado, imagine o pecado como uma flor de lótus. É algo que você experimenta e não quer parar de comer e não quer parar de desfrutar desse pecado, dessa flor de lótus. E quanto mais você come, mais envolvido na atmosfera que você vive, que é a atmosfera de pecado, mais envolvido nessa atmosfera você vai ficar e você não vai ter noção do espaço que você está ocupando, do que você está fazendo. Aliás, você tem consciência do que você está fazendo e que aquilo é errado ou que aquilo é certo. Você tem consciência do certo e do errado e você sabe que está pecando, você sabe que está praticando algo que não agrada a Deus, porque o Espírito de Deus ele sempre chama de um jeito ou de outro, mas você deseja o pecado, você deseja estar naquela atmosfera, naquele ambiente. E aí você continua comendo da flor de lótus, que é o pecado sendo apresentado, as bandejas do inimigo sendo apresentadas para você. E lá no filme, e detalhe, só para frisar um pouco, você come a flor de lótus, se alimenta de pecado, quanto mais pecado você quer comer, e aí você perde não só a noção do que você está praticando, como também você perde a noção de tempo. Para você tudo aquilo é agradável, gostoso, muito bom, e como diz em Provérbios, ao homem há caminhos que parecem bons, mas o final deles conduz à morte. E isso não diz respeito apenas à morte física, quando você vai por caminhos, por veredas que tortuosas, em que você está praticando coisas que vão te levar à morte física. Não só isso, mas também a morte espiritual. Você está dentro de um ambiente comendo e desfrutando e se alimentando de pecado, enquanto ao seu redor as coisas espirituais, o chamado está acontecendo e você não tem noção nem de espaço, nem de tempo em que você está naquele pecado. Quando você vai ver, a sua vida passou e você só vai refletir sobre a morte quando a morte chega. Normalmente o que acontece é isso. As pessoas só começam a refletir, muitas vezes é tarde demais, só passam a refletir sobre o pós-vida quando a morte se apresenta. Aí sim, as pessoas lembram de Deus, ai meu Deus, mas aí também já estão, muitas vezes não tem tempo de se arrepender, dependendo de que tipo de morte essa pessoa vai ter, mas num leito de morte a reflexão vem. E muitos nem assim, uma boa parte, pelo menos a maioria, nem no leito de morte, elas se rendem a Cristo. Elas morrem refletindo, com medo da morte, sabendo que no pós-vida não são incertezas, porque a gente só pode ter certeza de uma vida eterna, de um plano melhor. A gente só pode ter esperança de algo melhor quando a gente está em Cristo. Quando não estamos em Cristo, não se tem certeza de nada. Vive-se em incerteza, morre-se em incerteza. E quando estamos em Cristo, isso muda. O que acontece quando você experimenta e vive de pecado é isso. Você não vai dar importância para os perigos que estão à sua volta, que é o mundo espiritual, a guerra espiritual. O que acontece com o Percy Jackson? Ele tem inimigos que estão em busca, estão caçando ele. E quando de repente ele ouve uma voz do seu pai, de Zeus, se eu não me engano, aliás, de Poseidon, que é o pai de Percy Jackson,
chamando ele, Percy Jackson, não coma da flor, Percy Jackson, não coma da flor. E ele ouve aquele sussurro e ele então fala com seus amigos, espera aí, não come mais, o que está acontecendo? E ele desperta os amigos para dizer para não comer mais do fruto, não comer mais da flor de lótus, porque aquela flor estava cegando o entendimento deles, cegando a percepção do perigo que eles estavam correndo. E o que acontece ali é que Percy Jackson para de comer e e ajuda os amigos a não comerem mais. É quando ele desperta e sai dali e vai cumprir a sua missão. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que Deus tem um propósito na sua vida e que você não está à toa nessa terra. Você tem uma missão a cumprir. Existe um propósito de Deus para cumprir através da sua vida. Não coma mais da flor de lótus. Pare de comer do pecado, pare de se alimentar de pecado. Se preocupe em ouvir a voz de Deus que te chama para um relacionamento íntimo com Ele, para um relacionamento de vida, de paz, de gozo, de alegria verdadeiros na presença dEle. Como eu falei também que ia citar dois filmes, o outro filme é Matrix. Matrix também, você vê o ator Keanu Reeves, eu acho que é esse o nome dele, o momento em que o outro ator, que eu esqueci o nome, aquele escurinho, que oferece a ele duas cápsulas, uma azul e uma vermelha, onde a cápsula vermelha representa toda as influências que o sistema impõe e que a maioria, que todas as pessoas dentro desse sistema vivem aquela suposta verdade dentro de uma atmosfera que o sistema quer que você acredite. E a pílula azul, a cápsula azul, uma vez que ele escolher tomar aquela cápsula azul, a verdade será mostrada para ele. É o que acontece no filme, e o que acontece no filme é que ele ao escolher a cápsula azul, as coisas começam a acontecer para ele. Todo um processo de novo nascimento, todo um processo de adaptação com a verdade que ele começa a enxergar e que não existia enquanto ele tomava a cápsula vermelha. Essa verdade é surpreendente e o filme ele vai se desenrolando assim. Ele passa a enxergar coisas que antes não enxergava. Assim, só quero deixar aqui, o filme é Matrix, e para resumir, para concluir, eu quero dizer que assim é também no mundo espiritual. Enquanto você está envolvido nos enganos, nos laços do inimigo da sua alma, você vai enxergar apenas o que o mundo quer que você enxergue. Para você, Deus nunca será bom e falar sobre Deus trará incômodo. Então, pense sobre isso. Existem duas cápsulas, a vermelha e a azul. Qual cápsula você quer? A cápsula que vai manter você iludido, hipnotizado, ou a cápsula que te trará a verdade? Essa cápsula é Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que você tomar essa cápsula azul, haverá um novo nascimento e você nunca mais será a mesma pessoa. Eis que tudo novo se fez. Eis que tudo novo se fez. Todas as coisas se tornaram novas na sua vida e se tornarão uma vez que você tomar da cápsula azul. Uma vez que você, trazendo para a literalidade agora, saindo do ilustrativo e trazendo para o literal, uma vez que você confessar, se você se render a Cristo e você confessar que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, aí então a verdade que Deus vai te revelar, a primeira verdade que Deus vai te revelar, quem você é. Assim como todos nós que hoje estamos em Cristo, entendemos um dia quem eu sou.
miserável pecador digno da ira de Deus. E por que eu não recebi a ira de Deus? Aí sim, eu me arrependo dos meus pecados e Deus me diz: você não sofreu a minha ira, porque Jesus sofreu a minha ira no teu lugar. O meu filho sofreu a minha ira no teu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O pecado de todos aqueles os quais Deus chamou estava sobre ele. O pecado, a tortura, os açoites do pecado, dos meus pecados, dos seus pecados, estavam sobre Jesus Cristo. E uma vez que ele sofreu no nosso lugar, que ele pagou a ira, ele pagou pelo pecado, o pecado que eu e você cometemos na cruz do Calvário. Uma vez que ele pagou o preço por nós, nós nos tornamos dignos pelo seu sangue, por sua graça, de adentrarmos ao seu reino e de nos tornarmos filhos de Deus. Jesus nos reconciliou com o nosso Criador, uma vez que nós, por sermos pecadores, perdemos essa comunhão. E sem reconhecer a obra sacrificial de Jesus, nenhum de nós, nem eu nem você, teremos acesso à glória vindoura. Então, meu querido, se você quer saber a verdade, essa é a verdade. Se você a partir dessa mensagem, essa mensagem é a cápsula azul. Se você a partir dessa mensagem, você preferir continuar acreditando que o mundo é o lugar onde você tem que estar, eu sinto muito, porque este é esta é apenas uma demonstração da natureza que todos nós tínhamos um dia, mas aqueles que estão em Cristo um dia também abandonaram essa natureza e hoje são novas criaturas, novas criações de Deus. E outra coisa, é engano você acreditar que é imagem e semelhança de Deus. Você que não está em Cristo é imagem e semelhança de Adão. Aquele que está em Cristo é imagem e semelhança de Deus, porque em nós, aqui mesmo vai dizer, resplandece a luz do Evangelho. Em nós resplandece a luz de Cristo, naquele que está em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero te fazer um convite. Tome da cápsula azul. Pare de comer a flor de lótus e venha para Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia que só em Jesus Cristo você estará seguro, que só na direção dele você alcançará o céu. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine sua mente e seu coração, que Ele tire a venda dos seus olhos, que Ele abra o seu entendimento espiritual e que você possa ver o quanto você carece, o quanto você necessita da presença dEle em sua vida para alcançar a glória prometida por Ele mesmo. Em nome de Jesus. Amém.